Começamos a história e o pau já está atorando, onde uma pá de magos está tentando segurar um ataque de dragões gigantescos no reino de Hyrule. A galera do Conde Kerbeck já estava meio acostumada com essa treta, já que dragão por ali era mato e por conta disso, o histórico da família do Conde era de trocação intensa com essas criaturas. Enquanto eles tentam mandar um golpe fatal no bicho ali acertando a testa do meliante, eis que a lei de Murphy prevalece, mostrando que tudo que está ruim sempre pode dar um jeitinho de piorar. Pois nesse momento o chão começa a tremer e passos pesadíssimos são ouvidos à distância, e quando o dono dos passos aparece por ali, meus amigos, deu pra ver nos olhos os magos que a vida dos caras se esvaiu e não passava nem Wi-Fi nos que estavam presentes. E quando nos é apresentado o dono dos passos, a gente entende o porquê. Afinal, um dragão gigantesco surge por ali com mais de 500 metros de comprimento. Esse desgraçado é conhecido como Dragão Preto, e ele só apareceu 2 vezes na história de Riddle, esbagaçando com as cidades que ele atacou, então imagine a sorte desse povo que está por ali. Uma verdadeira loteria reversa. A cena então mudou, e vamos ao Castelo Real, onde uma assistente cola na filha do conde, que se chamava Isabel, e avisa que ela precisa procurar refúgio, pois ali é perigoso pra cacete. Porém, a Isabel simplesmente responde na lata, dizendo que isso é inaceitável, pois seu pai e os cavaleiros estão saindo na mão com os dragões, e como filha dele seria imperdoável abandonar o povo agora, então ela ficará, ainda que isso custe sua vida. A cena corta para uma mina chamada Mônica, e o quarto dela, meus amigos, é um verdadeiro lixão. Com um livro pra todo lado, bagunça, parece até que explodiu um furacão por ali. A assistente dela chega com um monte de comida e já vai contando as notícias, dizendo que há 3 meses atrás, a fronteira foi atacada por dragões, e o líder deles era o lendário dragão chamado Worgen. Além disso, parece que uma membra dos 7 sábios, que são considerados os 7 maiores magos do reino, foi quem mandou o bichão de vala, e ela é a membra mais nova, que é conhecida como a bruxa silenciosa, e eu nem consigo imaginar quem é a tal da bruxa, pelo comportamento da Mônica. Mas seguimos. Depois do papo, a Mônica dá uma grana pra moça, que agradece, mas diz que é dinheiro demais, o que até levanta algumas suspeitas sobre ela estar lidando até com coisas ilícitas e tal. Nisso a garota pergunta sobre o que ela faz da vida e qual o seu trampo, ao que a Mônica gagueja e manda sou um especialista em cálculos. Ao que a menina pergunta se seria tipo uma doutora em cálculos, e a Mônica diz que é algo do tipo. Nisso, a menina diz que então os outros doutores em cálculos vieram visitar ela, pois eles falaram que queriam ver ela, dizendo que eram seus colegas de trabalho e tal. E bem, a Mônica começa a tremer mais que vara verde ao ouvir isso, e ao ouvir uma voz masculina na porta, a Mônica sente sua alma praticamente desencarnar, e juntando o pouco de força que ela ainda possui dentro de si, ela se vira lentamente e vê um rapaz junto com outra moça, e tudo que ela consegue, nesse momento, é bater a porta na cara do cidadão. O nome do cidadão pelo visto é Louis, mas a nossa bruxinha é detentora de atributos 0 em interação social, apenas manda um lololô, enquanto tenta manter a porta fechada. Ao que o rapaz que força a porta pra abrir diz que é pra parar de dar apelidos engraçados pra ele e ficar chamando de lololô. Nisso a bruxinha apenas cede a passagem e Louis apenas agradece a mocinha que ajudou a encontrar a casa da Mônica. Ao que a menina, na mais pura elegância e inocência, diz que não foi nada, indo embora na sequência, e bem, de toda forma, o estrago já estava feito. Agora sozinhos, Louis a chama de Madame Mônica Everett, chamando-a também de Bruxa Silenciosa, uma das integrantes dos 7 sábios. Nisso, ela usa as habilidades para arrumar o quarto inteiro no piscar de olhos, enquanto nos é narrado que pessoas não conseguem utilizar magia sem recitar encantamentos. No entanto, toda regra possui uma exceção, e a exceção a essa regra é justamente a Mônica, que veio configurada de fábrica com magia no máximo, mas a interação social praticamente 0, e a sua fraqueza, por assim dizer, acabou se tornando sua força. Afinal, não é que ela não precise recitar encantamentos, a real é que os encantamentos dela são silenciosos, pois ela simplesmente não consegue falar perto de outras pessoas. A gente então acompanha um flashback dela no Instituto de Magia, toda travada, tremendo, mal conseguindo falar e até desmaiando nos piores casos, e estando quase que determinada a desistir. Foi quando a mina teve uma ideia genial, um momento de 500 de QI. Se ela não consegue falar na frente dos outros, então por que ela não usa magia sem falar nada? E não é que deu certo, ela apagou a vela do teste sem dizer uma única palavra, e assim o talento dela cresceu e ela subiu na vida. Depois de toda essa palestrinha, voltamos para a realidade. E o visitante fala pra ela: tô vendo que você continua desperdiçando seu talento, colega maga. E na sequência pede Arin, que é uma espírito superior do vento, para lançar uma barreira para que ninguém ouça a conversa.
conversa. E aí o Louis vai direto ao ponto, ele precisa de um favor. Ele estava trabalhando como guarda pessoal do segundo príncipe, em segredo, a mando do rei. A Mônica questiona, mas você não é da facção do primeiro príncipe? Ele responde que sim, mas foi encarregado de proteger o segundo príncipe por algum motivo. O que importa é que ele tinha que proteger o príncipe sem que ele soubesse. O tal príncipe Félix está estudando num colégio interno, a Academia Serêndia. Para se infiltrar lá, o Louis preparou um broche mágico que rastreia e protege, e assim ele poderia monitorar o cara 24 horas por dia. A Mônica se questiona se ele não tá fazendo perseguição, mas ele diz que é normal seguir quem você protege. Ela fica nervosa, perguntando se o príncipe não ficará bravo se descobrir. Mas Louis, propondo uma solução de milhões, apenas diz que contornar isso é fácil, ou seja, basta o príncipe não descobrir, e caras, o visionário é um gênio. Até a Mônica ficou perplexa perante a tamanha sabedoria do ser que estava à sua frente, como vocês podem perceber. Louis continua e explica que o broche que deu ao príncipe foi passado a ele como se fosse um presente do próprio rei para o seu filho. Só que parece que ele quebrou um dia depois que ele aceitou, algo que deixou Louis, para dizer um mínimo, completamente pistola. A Mônica então tenta mudar o percurso da conversa e pergunta sobre o segundo príncipe, e o Louis diz que foi até ele, porém, ele apenas disse que não havia acontecido nada e que o broche quebrou por um descuido dele. E dito tudo isso, ele olha para Mônica e questiona se ela entendeu o que ele está tentando dizer. E a Mônica, obviamente, responde que não entendeu porra nenhuma. Ela tem zero percepção social e vamos conversar que o Louis é moleque nessa, hein? Ele explica de forma direta que ele quer que ela se infiltre na academia e proteja o príncipe no lugar dele. E o resultado disso é que a coitada da Mônica já entra em desespero, chora e diz que não vai conseguir. Mas o Louis tá nem aí pros sentimentos dela e apenas diz que como ela nunca aparece nos eventos da realeza, ninguém conhece o rosto dela, então ela é perfeita pra missão secreta e que além disso, o talento dela de usar magia sem encantamentos é ideal para proteção discreta. Ela argumenta que só entrou pros 7 sábios como reserva, mas o Louis não quer saber. Afinal, o rei deu a ele a responsabilidade, o que significa que ela não tem escolha a não ser concordar, e por livre e espontânea pressão excessiva, a Mônica aceita e o Louis relaxa, assim como o gato que não tancou o almoço e foi de cochilos e começa a contar os detalhes do plano. E como vocês podem ver, a Mônica tá absorvendo o conteúdo por osmose, pois parece não entender uma palavra do que ele diz. Ele então conta a história de uma garota órfã que foi adotada pela Condessa Kerbeck e deu a essa menina muito amor, algo que a Mônica fica feliz, pois essa parece uma história feliz. Porém, contudo e entretanto, infelizmente a Condessa partiu dessa pra melhor e por conta disso a garotinha virou empregada da filha cruel do conde e foi forçada a ir pra academia como criada dela, algo que a Mônica entende que foi cruel pra cacete. E quando a Mônica tá se lavando de chorar, é aí que vem o plot twist, pois Louis solta a bomba, dizendo que ela será a pobre coitada em questão, e a Mônica fica em choque, sem reação. Nisso o tempo até passou, a noite chegou e a Mônica continua lá, paralisada. O gato dela, que se chama Nero, tenta animá-la, mostrando suas almofadinhas que ela tanto ama, mas ela tá quebradona por dentro e apenas diz que não consegue proteger o príncipe. E o Nero diz que se ela está tão contrariada, ela deveria fugir, mas a menina diz que isso é simplesmente impossível, pois o Louis iria até onde Judas perdeu as botas se fosse necessário para encontrar ela, e isso não seria nada bom. O Nero então muda a abordagem, começa a tentar fazer a garota enxergar o lado bom das coisas, mencionando que talvez o príncipe seja descolado e tal, e que talvez isso seja bom pra ela, e pergunta se ela nunca viu o príncipe nas cerimônias. Mas a Mônica por sua vez hesita e diz que nunca nem viu o rei, pois ela sempre fecha os olhos de vergonha, e Nero apenas diz que não saber nem o rosto de alguém que irá proteger é no mínimo perigoso. A cena muda e temos então um delírio da nossa protinha, onde um musical falando de porquinhos começa a rolar, onde basicamente é uma conta de matemática, onde ela precisa acertar as respostas, e tudo isso não passa de uma forma da nossa bruxinha antissocial se acalmar, pois ela está nesse momento voando com o Louis, completamente desesperada pelo futuro tenebroso que está diante de seus olhos. Eles então chegam na casa de Louis, que tenta receber sua esposa, mas ela já vai até a Mônica, e percebendo que a menina tá só o pó da rabiola de tão pálida e desnutrida, resolve dar a ela cuidados especiais, tipo comida e um banho. A cena mudou, e depois de um descanso, temos mais um plot twist, pois vemos que a Mônica está sendo zoada justamente pela Isabela, a filha do conde, que se revela na real estar atuando como uma vilanesca, dizendo que ela tem ensaiado essa entonação todo santo dia. Após isso, ela cumprimenta elegantemente a Mônica, dizendo que seu nome é Isabela Norton e que é a primeira vez que ela vê, chamando-a de grandiosa bruxa silenciosa, mencionando que ela agradece profundamente em nome de seu pai e seu povo por derrotar aquele dragão.
Lois então pergunta quando é que ela irá cumprimentar a Isabela e Mônica até o faz, ali ou mais ou menos tenta, pois ela é tímida pra cacete, ao que a Isabela diz não se incomodar com isso, afinal, ela sabe muito bem como sua querida irmã Mônica é uma pessoa forte e corajosa. Nesse momento, voltamos então para o momento da batalha, onde Isabelle agradece a Agatha por trabalhar por sua família todos esses anos e que por conta disso ela está removendo ela de seu cargo, mas a Agatha recusa, dizendo que servirá ela para todo sempre. Nisso o moleque chega por ali e menciona a sua tia Agatha, que é a bruxa que veio da capital, capotou o Corsa do Dragão Preto e por conta dela não houve nenhuma fatalidade. Porém, nesse exato momento, uma chuva de dragões aparece por ali. Afinal, já que eles perderam seu líder, pelo menos irão causar o máximo possível de confusão na cidade. Porém, só que não, pois a nossa bruxinha não é apenas forte, ela é forte pra cacete. E como resultado, ela acaba com a raça desses desgraçados também. É revelado que a Mônica é a usuária de magia silenciosa. Essa é a grande vantagem dela. Humanos não conseguem controlar mana sem encantamentos, mas essa gênia tornou o impossível possível. E aí, a Mônica simplesmente elimina todos os dragões que estavam atacando a cidade. E esse momento é belíssimo, pois nos é narrado mais uma vez a forma que a nossa protagonista incrível desenvolveu o encantamento silencioso, enquanto ela sumona uma espécie de portão no céu, que faz simplesmente chover magia e acabar com todos os dragões alados que estão por ali. Carai, essa protagonista é insanamente legal, algo que eu, a Isabelle e até você, caso não esteja morto por dentro, conseguiu reconhecer. Isabelle menciona que ficou sabendo que ela entrará na Academia Serêndia e que para que ninguém suspeite da sua irmã mais velha, ela será o verdadeiro diabo na Terra de tanto que irá provocar ela e ser maldosa com ela. E isso até é meio controverso, mas enfim, até o nosso mano Nero sabe que isso vai ser uma loucura. Nisso o episódio acaba e que episódio incrível foi esse, hein, gente? Eu amei essa estreia e espero sinceramente que você tenha gostado também. Você gostou e quer a continuação? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, senta e dá um like no hype pra fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho, porque dessa forma você não perde nenhuma novidade.